Oi, meu nome é Carolina, eu faço farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje vou apresentar um artigo para o meu trabalho de microbiologia. O artigo vai falar sobre a resolução temporal e espacial da síntese de proteínas durante a infecção do vírus da herpes simples, utilizando precursores bioortogonais e a química do clique. A herpes simples é uma infecção que se caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolhas agrupadas, especialmente nos lábios e nos genitais. Nesse trabalho, foi utilizado um análogo da metionina, a homopropargilglicina, para investigar os aspectos espaciotemporais da síntese proteica durante a infecção do vírus do herpes simples. A principal vantagem no uso desse análogo é a sua capacidade de realizar uma investigação paralela dos aspectos espaciais de proteínas recém-sintetizadas. A rotulação da homopropargilglicina não teve efeito na estabilidade celular, na acumulação de testes de proteínas virais precoces ou tardias ou em rendimento globais de vírus. Todas as células infectadas pelos vírus são infectadas para síntese, modificação e localização direta de proteínas hospedeiras codificadas por vírus e hospedeiros. Foi examinada a colocalização de proteínas recentemente sintetizadas com a proteína ICP4 para localizar os genomas virais nucleares. Ao contrário do que se esperava, verificou-se que as proteínas recentemente sintetizadas não representavam sites de acumulação com as proteínas ICP4. Na imagem, percebe-se que já com 1 hora de infecção, há formação de proteínas recentemente sintetizadas, como indica a seta grande em diagonal. Em 4 horas, praticamente 100% das células já apresentavam domínios de proteínas recentemente sintetizadas, e cada célula apresentou, em média, 13 domínios. Os domínios das proteínas recentemente sintetizadas eram bastante homogêneos em tamanho e forma. Posteriormente, na infecção, esses domínios foram encontrados nas periferias dos grandes domínios lobados, como está indicado pelo círculo na figura, onde é possível perceber os domínios de proteínas recentemente sintetizados na periferia das células. Nessa imagem, analisamos a relação entre as proteínas ICP0 e a homopropargilglicina. A homopropargilglicina está na coloração verde e a ICP0 em vermelho. Para a análise, as proteínas ICP4 foram especificamente excluídas das proteínas recentemente sintetizadas e então foram realizadas análises para mostrar a relação entre as proteínas recentemente sintetizadas e a proteína ICP0. Dentro de 1 a 2 horas, não foi observada a relação entre as proteínas recentemente sintetizadas e ICP0. 2 horas depois, foi possível analisar que a população de CP0 abrigava as proteínas recentemente sintetizadas. E à medida que a infecção progrediu, o número de proteínas recentemente sintetizadas foram mantidas, e as populações de CP0 diminuíram gradativamente, à medida que a proteína se tornou mais proeminente no citoplasma, como é possível perceber no local onde indicado com a seta. Novas análises foram feitas e foi verificada a relação de domínios pré-existentes, ou seja, domínios existentes antes da infecção, e os domínios das proteínas recentemente sintetizadas. Nessa imagem, os domínios pré-existentes estão denotados pela sigla PML. Foi notado, então, que em infecções de alta multiplicidade com o vírus do herpes simples, os domínios pré-existentes são interrompidos e desaparecem progressivamente, como indicado pelo círculo, onde é possível perceber o desaparecimento quase total dos pontos vermelhos, que são os domínios pré-existentes. Os domínios pré-existentes na célula representam um importante site de acumulação de sumo 1. O sumo 1 é um modificador pequeno de ubiquitina, e a ubiquitina é uma proteína encontrada na célula que tem função de regulação de proteínas. Foi estudado, então, se as proteínas recentemente sintetizadas representaram locais de aumento de sumo ou de modificação de ubiquitina no início da infecção. Na imagem, as setas horizontais apresentam locais que contêm espécies de ubiquitina. Nas células infectadas, as proteínas recentemente sintetizadas apresentaram pouca acumulação de sumo. As células foram tratadas com MG132 e observou-se que nas células infectadas com o vírus da herpes simples, o MG132 bloqueou a interrupção dos domínios pré-existentes, resultando em domínios mais numerosos do que os observados em células não infectadas. O tratamento com o MG132 também resultou em um aumento do número de proteínas recentemente sintetizadas nas células. Com isso, concluiu-se que os domínios pré-existentes poderiam ser classificados em 2 tipos. O tipo 1, que eram geralmente mais homogêneos e esféricos, domínios normalmente encontrados em células não infectadas, e os domínios do tipo 2, que eram geralmente maiores e irregulares.
Enquanto os domínios pré-existentes tipo 1 apresentaram pouca acumulação de proteínas sintetizadas recentemente, os domínios pré-existentes tipo 2 mostraram associação com as proteínas recentemente sintetizadas. Em seguida, utilizou-se inibidores para examinar quais fases amplas de eventos foram necessárias para induzir as proteínas recentemente sintetizadas nas células infectadas. Utilizou-se CHX e percebeu-se que CHX bloqueou completamente a formação das proteínas recentemente sintetizadas. Foi testado CHX em células não infectadas com o vírus do herpes simples e não foi observada a formação das proteínas recentemente sintetizadas típicas em células não infectadas, como foi visto nas células infectadas com o vírus do herpes simples. Foi estudado, então, a relação entre as proteínas recentemente sintetizadas e os domínios vice, que são domínios enriquecidos por vírus de chaperonas, usando o marcador de diagnóstico HSC70. Na imagem, a homopropargilglicina está na coloração verde e os domínios de ubiquitina em vermelho. Os resultados ressaltaram que há relação entre os domínios vice e as proteínas recentemente sintetizadas, mas há também uma separação distinta nas suas formações. Nas horas iniciais da infecção, os domínios de proteínas recentemente sintetizadas foram vistos mesmo sem a HSC70, mas foi possível perceber que algumas horas após a infecção, a HSC70 estaria envolvendo os domínios de proteínas recentemente sintetizadas como um casaco. À medida em que a infecção progredia, a presença crescente de espécies de ubiquitina com os domínios de proteínas recentemente sintetizadas pôde ser observada. Os resultados mostraram o efetivo recrutamento de CP22 para as proteínas recentemente sintetizadas, mesmo antes do recrutamento com HSC70, que frequentemente revestia os domínios. Ficou claro, então, que as proteínas recentemente sintetizadas recrutaram proteínas que são precursores dos domínios vice. Examinou-se os domínios das proteínas recentemente sintetizadas com os domínios vice usando o marcador de diagnóstico HSC70. Percebeu-se, então, que uma população significativa de proteínas celulares traduzidas apenas na infecção foram posteriormente recrutadas para domínios de proteínas recentemente sintetizadas com os domínios vice à medida que a infecção progrediu. Por fim, foi proposto que os domínios vice representaram sites de controle de qualidade de proteínas nucleares, que podem auxiliar na dobragem de proteínas ou remover proteínas dobradas para influenciar na infecção. Com isso, percebe-se que a inibição mediada por drogas de função chaperona ou na presença de um mutante HSC70 reduzem a replicação do vírus do herpes simples. Muito obrigada pela atenção. Carolina Girardi Horman.